Seja muito bem-vindo ao podcast É Possível Ir Além. Aqui é Elaine Assato, autora do livro que inspira essa jornada, e esta é a segunda temporada, O que te move além. Hoje quero conversar com você sobre algo que parece simples, mas que no fundo toca os pontos mais profundos da nossa vida: o controle. Controlar nos dá uma sensação de segurança, de que estamos no comando, de que tudo vai seguir o plano. Mas o controle também tem um outro lado: o peso de acreditar que tudo depende de nós. E talvez você também já tenha sentido isso, a exaustão de tentar manter tudo funcionando. As pessoas, os prazos, as emoções, como se fosse possível equilibrar o mundo nas mãos. E antes de seguir, é importante dizer: ter controle não é o problema. A vida pede de nós planejamento, organização e o compromisso com o que acreditamos. Mas existe um tipo de controle que é silencioso e perigoso, aquele que nasce do medo de perder o rumo, do receio de confiar, do desejo de garantir o que, no fundo, nunca foi nosso para segurar. É esse tipo de controle que esgota, que tira a leveza e nos faz duvidar da própria capacidade de fluir com a vida. E quanto mais tentamos controlar tudo, mais sentimos um peso invisível, o peso da expectativa, e junto com ela, o medo da frustração, porque no fundo, o que buscamos é segurança, mas o controle exagerado não traz segurança, traz tensão. E o que o corpo e a mente pedem é o contrário: espaço para respirar. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco e criador da logoterapia, dizia que a frustração é o espaço entre o que esperamos da vida e o que a vida realmente nos entrega. Ele acreditava que a frustração não é um fracasso, é um convite à maturidade, uma oportunidade de redirecionar o olhar e encontrar propósito mesmo quando o caminho muda. E eu gosto dessa ideia, porque ela nos lembra que quando algo foge do nosso controle, ainda há uma escolha possível, a de dar um novo significado. Durante muito tempo, eu tive uma relação muito próxima com o controle. Eu sempre gostei de ver as coisas caminhando bem, de garantir que tudo estivesse alinhado, que o resultado final representasse o propósito com o qual eu me comprometi. E talvez você se identifique com isso. Não era sobre poder, era sobre responsabilidade, sobre respeito às pessoas, aos projetos e à confiança que foi colocada em mim. Mas em determinado momento da minha trajetória, eu percebi que até o esforço para não controlar, às vezes virava um controle disfarçado, um tipo de controle mais sutil, mas ainda assim presente. E o desconforto de soltar é real, dá medo. Porque quando você abre espaço, nem sempre o resultado vem como imaginava. Houve um tempo em que ouvi de pessoas próximas que o plano, mesmo bem intencionado, acabava engessando a autenticidade de quem estava ao redor. E aquilo mexeu comigo. Meu objetivo nunca foi impor. Sempre foi fazer o melhor acontecer juntos. Então, decidi soltar um pouco, dar liberdade, confiar mais na contribuição de cada um. E o que aconteceu? Alguns brilharam, outros se distanciaram. Nem todos se comprometeram com o propósito da mesma forma. E foi aí que eu percebi algo essencial. Não dá para controlar o compromisso do outro, mas dá para continuar escolhendo o propósito. Controlar o incontrolável custa caro, custa energia, custa leveza, custa alegria. E mesmo assim, desistir nunca foi uma opção para mim. Então escolhi outro caminho, o da confiança ativa. Hoje continuo acreditando que respeitar o espaço das pessoas também é uma forma de honrar o propósito. Dar espaço para que contribuam, mas também para que assumam responsabilidades. Porque quando o propósito é verdadeiro, a gente não precisa insistir no controle. A coerência conduz o caminho. Encontrar o equilíbrio entre o controle e a entrega é uma arte. Não é abandonar tudo, nem viver à mercê do acaso. É agir com intenção,
planejar com consciência e depois permitir que o tempo faça o que só o tempo pode fazer. Porque a vida não exige perfeição, ela exige presença, e quando há presença, há sabedoria. A gente percebe que o controle é só uma parte da história e que a outra parte é confiança. Inspiração prática para o seu dia. Pense em algo que você tem tentado controlar demais. Talvez uma situação, uma pessoa ou um resultado. Pergunte a si mesmo: o que realmente depende de mim? O que eu posso confiar que o processo vai ajustar? Depois, faça um gesto simbólico de entrega. Pode ser uma respiração profunda, uma oração ou apenas um pensamento intencional dizendo: eu fiz o meu melhor. Agora é com a vida. E eu te pergunto: o que você ainda tenta controlar, mas que no fundo já sabe que precisa soltar? Lembre-se, soltar o controle não é perder o rumo, é permitir que a vida também te conduza. Porque a leveza não nasce quando tudo está sob controle, mas quando você aprende a confiar no ritmo da vida. Se este episódio te inspirou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Me conta como foi colocar a ação prática em movimento. E lembra, toda terça-feira tem um novo episódio, sempre com alma. E me acompanha nas redes sociais para a gente continuar essa conversa. E no próximo episódio, vamos falar sobre o silêncio que transforma, porque às vezes é no silêncio que as respostas mais profundas aparecem.